Gente, e o inverno começou trazendo bastante frio, né? E tem gente que espera essa temporada para aproveitar pratos, bebidas da estação. Tem um estudo da Skentech que mostrou que no mês de maio, o preço da cesta dos produtos de inverno aumentou 3%. Vamos conversar um pouco mais sobre esse cenário com Priscila Ariane, diretora de marketing da Skentech Brasil. Bem-vinda, Priscila. Obrigada por conversar com a gente por aqui. Uma boa tarde quase para você. Bom dia ainda. Bom dia, Muriel. Obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço para a gente compartilhar nosso estudo. Pois é, eu queria muito entender um pouco mais sobre esse estudo. A gente está falando de um preço de cesta de inverno que cresce 3%. Qual é a explicação para essa alta? As pessoas estão comprando mais ou realmente acaba faltando? Como é que vocês estão enxergando esse cenário? Não é uma alta de preço que se destaque muito, né? A gente está falando de 3% num ano, então quando a gente fala de uma inflação que agora já está quase batendo no teto da meta, ultrapassando a meta em torno de 4, 5%, 3% não é uma coisa que se destaca muito. Quando a gente fala de inflação de alimentos, que é o que a Scan acaba monitorando, a gente monitora a Scantec, né? A gente monitora muito os preços dentro dos supermercados, dentro das farmácias, são preços mais voláteis do que a estrutura, né, do IPCA. Quando a gente fala de estrutura de IPCA, a gente coloca aluguéis, coloca energia, coloca petróleo, gasolina, serviços. Quando a gente fala de alimentos e bebidas, a gente fala muito da volatilidade do mercado. Então, é a básica lei da oferta e da procura. Os alimentos estão muito suscetíveis a safras, os alimentos eles são muito suscetíveis ao dólar, ao petróleo que faz as embalagens, né, ao petróleo que leva e faz toda a logística desses alimentos. Então, tem uma volatilidade maior, de um modo geral, a formação de preço de alimentos e bebidas. Então, não é uma coisa que a gente super se destaque e fala, puxa, 3% é uma inflação muito, muito alta. E aí, olhando para a mudança de comportamento também, esse friozinho muitas vezes pede comidas diferentes, comidas de inverno. Olhando aqui para a pesquisa que vocês trazem aqui para a gente vê até um crescimento de categorias como chá, vinhos. É uma busca maior aí por experiências de conforto dentro de casa? É mais ou menos isso? Chá, vinhos, queijos, são categorias já típicas de inverno, né? Quando a gente fala que eles estão se destacando, é que neste período eles estão crescendo ainda mais do que os períodos históricos de inverno. Em 2025, a gente já teve um inverno mais frio, em 2026 está ainda mais frio. E o consumo ele é muito suscetível ao que está acontecendo no mundo. Né? Então, se está mais frio, o nosso consumo vai migrar ainda mais para as características de inverno do que dentro de um inverno mais ameno, como foi em 2024. Então, a gente consegue observar, que nem se falou, né, as categorias de vinho, categoria de achocolatado cresceu bastante. O que tem mudado, né, o consumo de conhaque e licor, são categorias menores, mas que têm se destacado muito. Isso sim começa a caracterizar ainda mais uma mudança, não só pelo frio, mas também quero tomar uma bebida quente, mas uma bebida diferente do que eu costumava tomar nos invernos anteriores. Então, é sempre um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho da influência do clima, um pouquinho da influência do que a gente tem visto na internet, de novas receitas, de novas maneiras de se relacionar, porque no final das contas o consumidor está sempre buscando novidades e coisas para mudar, para fazer um pouquinho diferente. E o relatório de vocês fala também em muitos Brasis, né? Como é que a indústria, como é que o varejo conseguem se planejar diante desse cenário que em muitos locais está frio, como aqui no Sudeste, no Sul do Brasil, mas em outros lugares, para o Norte, para o Nordeste, a gente vê até um cenário de mais chuvas. É uma pergunta maravilhosa de responder, porque dentro do Brasil, o Brasil é um dos mercados menos concentrados em varejos nacionais, né? Então, assim, você vai ver que existem poucos varejistas que têm uma amplitude nacional. O Brasil é muito, muito forte dentro do varejo regional, é uma grande característica nossa, e eu acho que até porque a gente tem esses vários Brasis, né? Então, são poucos os varejistas que conseguem ter esse olhar regionalizado. Aqueles que conseguem, vêm e se solidificam como as grandes cadeias nacionais, aqueles que não conseguem, acabam perdendo para o varejo regional que entende esse consumo local. Realmente não dá para comparar o consumo. O que é um inverno no norte comparado com o inverno no sul? Né? São experiências completamente diferentes, são consumidores completamente diferentes. E aí, até um pouco da beleza do trabalho da Scantec é ter este dado granular, entender em cada uma das regiões do Brasil
como é que se comporta o consumidor, que produto que ele prefere consumir em cada estação do ano, em cada sazonalidade. E às vezes é até dentro de uma micro-região, dentro do estado de São Paulo, comparar a capital com o nordeste do estado, né? O nordeste também é muito mais quente, então realmente os nossos estados são muito amplos geograficamente, a gente precisa entender a regionalidade dentro de dados granulares para poder se adaptar. Se a gente não conversa, né, a gente como varejo, a gente como indústria, se a gente não conversa com o consumidor daquela localidade, a gente perde esse contato, a gente perde a proximidade e acaba perdendo para o varejo regional, que entende muito bem com quem que ele está negociando. Priscila, a gente tem acompanhado uma expectativa muito grande para o El Niño, né? Que pode movimentar e, por exemplo, ao invés do frio, talvez traga uma chuva lá para o sul do país. Queria muito entender o quanto que isso também movimenta como um todo o varejo. Como é que vocês têm acompanhado esse cenário? Vamos lá. Então, o El Niño, ele traz chuvas, ele traz temperaturas mais quentes e ele traz probabilidade de desastres climáticos, né? Quando a gente fala dessa volumetria de chuva. Então, como eu já mencionei, tudo o que acontece no mercado acaba influenciando o consumo. Então, se a gente tem muitas chuvas, a gente acaba tendo quebra de safra, por exemplo, e aí a gente gera inflação, né? Se tem muita chuva, a gente muda a maneira que as pessoas vão se encontrar, porque está chovendo, não dá mais para a gente se encontrar, e os encontros são umas alavancas de consumo. Então, a gente fica muito suscetível à chuva no caso de inflação, no caso de mudança de consumo. Se esquenta, isso propõe mais encontros, né, que as pessoas fazem churrascos, enfim, tem mais vontade de sair de casa, de estar na rua, de praticar esporte, tudo isso alavanca o consumo. E os desastres climáticos, a gente espera que a gente já esteja muito mais preparado para isso, mas, enfim, eles invariavelmente acabam influenciando também, porque os canais de abastecimento se fecham, as pessoas têm muitas perdas e depois acabam tendo que repor. Então, são muitas variáveis quando a gente fala de um El Niño, quando a gente fala de um impacto climático. A gente tem que colocar diferentes lentes para entender o impacto que pode ter dentro do nosso negócio e ficar muito atento, né? Realmente, a previsão do tempo é um grande termômetro de como que a gente planeja o nosso abastecimento, de como que a gente planeja o nosso sortimento, o volume de produto vendido. Tem que ficar de olho. É um ponto super importante, porque a gente percebe que o clima vai virando uma variável econômica importante na hora de pensar nesse cenário, né? Totalmente. Quando a gente fala do volume vendido dentro do canal alimentar, já faz bastante tempo que a gente observa um crescimento somente pelo preço, por faturamento, e uma perda de volume. E quando a gente decompõe essa retração, boa parte dessa retração é explicado por categorias sensíveis ao calor. Porque desde 2025 que a gente já vinha com um ano mais frio do que o histórico, agora está um frio que fazia muito tempo que a gente não observava aqui no Sudeste, e isso entra como uma alavanca negativa de volume, né? Então, uma cesta muito grande dentro do canal alimentar é a cesta de bebidas, é uma cesta altamente sensível ao calor. Quando a gente vai falar de cuidados pessoais, por exemplo, também sabonete, desodorante, shampoo, tudo isso a gente usa mais em temperaturas mais altas. Então, realmente, que eu acho que você colocou de uma maneira muito precisa, o clima, a temperatura é uma alavanca extremamente importante que vai monitorar e movimentar aí todas as taxas de consumo. Perfeito. Eu estou falando do canal alimentar, mas isso se reflete para outros setores também, né? O clima a gente está vendo dentro do canal farma. O ano passado, que foi mais frio, a gente teve um crescimento muito grande de antigripais, né? Então, dentro do período de maio a agosto, cresceu 60% o consumo de antigripal contra o período anterior. Então, o clima realmente é um termômetro importante da economia. Muito bem, nós conversamos com Priscila Ariane, diretora de marketing na Skentech Brasil. Obrigada mais uma vez, viu, pela conversa por aqui, por compartilhar essa pesquisa. Um bom trabalho e boa semana aí para vocês. Obrigada, igualmente, Muriel. Muito obrigada. Obrigada.